nesse momento, nesse exato momento que você está aqui comigo assistindo esse episódio, tem alguém falando de você. Como a gente faz o tempo todo com as pessoas, né? A gente se relaciona, a gente descreve uns aos outros e nesse exato momento tem alguém me descrevendo. E a grande pergunta para iniciar esse episódio, para lhe provocar aqui, é: você sabe como é que estão lhe descrevendo no mercado? Você sabe que atributo, que adjetivo, que expressão está em torno do seu nome para lhe descrever no mercado? Essa é uma questão assim fundamental do branding. Então eu queria que você ficasse comigo aqui nesse episódio, que eu vou falar disso, da importância desse adjetivo, da importância dessa expressão em torno do seu nome. Então fica comigo aqui. Se você está me assistindo no YouTube, por favor, se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição para mim, porque ela é uma espécie assim de chancela, né, de que você está interessado nesse assunto, para eu poder trazer em novos episódios aqui novas reflexões sobre o tema das carreiras, sobre o tema da busca de sucesso, da busca de realização para as nossas marcas pessoais, sobre o tema que se resume como personal branding, que é a grande paixão da minha vida há 22 anos. Então fica comigo aqui que a gente hoje vai tratar desse ponto, que é um ponto assim talvez do mais fácil de entender. Ele não é tão racional como a ideia de ter um plano para si mesmo, porque ele entra no campo das percepções, mas é um fundamento sagrado do branding, de que todas as marcas, de certa forma, têm uma representação nas nossas mentes, criada pelo branding, né? Al Ries, que é o pai do marketing no mundo, passou, acho que uns 30, 40 anos falando disso, falando de foco, né, que era vital para as marcas, mas esse foco, de certa forma, para o branding, é essa orquestração dos sinais para que cada um de nós, como consumidores, o grande mercado, tenha uma palavra positiva em torno daquela marca, uma palavra que define o posicionamento daquelas marcas. Então, se a gente pensar no branding corporativo, nas marcas que a gente conhece, marcas muito famosas, que a gente escuta há anos, você vai reparar que todas elas nos levam para uma representação, nos levam para uma expressão de qualidade, nos levam para uma palavra que resume aquela marca. Então, se você pensar em carros Volvo, vai vir a representação de segurança, porque a Volvo passou anos focando nesse ponto que é segurança. Se você pensar na marca Mercedes-Benz, ela está associada com prestígio, é uma marca de luxo que tem muitas qualidades, mas o foco todo está no prestígio da estrela de 3 pontas. Se você pensar em Coca-Cola, tem algo de diversão ali, né? Tem algo de alegria, de diversão com a vida que a Coca-Cola enfoca. Se você pensar nas roupas de aventura da Patagônia, você vai encontrar todos os indícios levando para a sustentabilidade, para a integridade da marca. Se você pensar em Harley Davidson, está associada com liberdade. Não está associada com potência, não está associada com desempenho, está associada com um estilo de vida, de viver a vida de forma livre, né, com liberdade. Então, todas as marcas bem trabalhadas nas nossas cabeças nos induzem, de certa forma, com a comunicação, com os sinais todos das marcas, nos levam, nos embretam para pensar num adjetivo positivo. E com pessoas funciona exatamente da mesma forma. Meu primeiro livro, que é Personal Branding, eu trato muito disso no capítulo 2, e funciona dessa forma simples. Nós todos, como profissionais, nós todos, como marcas pessoais, acabamos também sendo resumidos por algum adjetivo, e esse adjetivo, muitas vezes, a gente muitas vezes não tem intenção nisso, então as pessoas vão olhando e vão vendo os nossos sinais e vão nos definindo. Então eu tenho resumido isso dessa forma para você me compreender, que esse adjetivo em torno dos nossos nomes está relacionado com aquilo que mais salta aos olhos na gente. Olha que interessante para você refletir aí. Porque a gente dá sinais o tempo todo, de que nós somos assim instrumentos multimídias. A nossa voz, o tom de voz emite um certo sinal que você decodifica no seu cérebro. A imagem que todos nós temos dá um outro sinal. Mas o nosso caráter ao longo das nossas negociações, as nossas experiências, né? Tudo fala na nossa representação, levando para algum sinal. E aí
muitas vezes aquilo que mais salta aos olhos das pessoas acaba sendo o nosso adjetivo. Então, um exemplo que eu gosto de usar, bastante simples para você entender o poder desse adjetivo e o poder dos sinais na construção desse adjetivo, é que muitas vezes a gente conhece gente que tem muita profundidade, que tem muito conhecimento, que sabe tecnicamente muito do assunto que trata como profissional, mas muitas vezes a imagem é tão forte que a gente acaba prestando mais atenção na imagem do que na profundidade. Tem outras pessoas, muitas vezes, têm uma bagagem muito grande de conhecimento, mas tem dificuldade no relacionamento, muitas vezes tem um gênio difícil, e a gente acaba enxergando demais o gênio e não o conhecimento. Nesses casos, muitas vezes que o gênio é muito forte, que a pessoa tem uma presença muito forte, aquilo funciona como uma espécie assim de muro colocado, e a gente acaba enxergando só o muro, e a gente não consegue enxergar aquilo que tem por trás desse muro, que muitas vezes são qualidades maravilhosas, mas que a gente acaba concentrando só naquilo. Muitas vezes, ao contrário, pessoas não têm tanto conhecimento técnico daquilo, mas têm um jeito tão especial, tão querido, tão empático, sabem se relacionar tão bem, que a gente releva a falta de conhecimento e a gente se concentra naquilo que é positivo. Então, quando isso é positivo, eu digo que funciona como uma vitrine, né, que atrai atenção para a gente entrar dentro da loja. E quando é negativo, funciona como uma espécie de barreira que tampa, que fecha a visão para aquilo que a gente tem de bom. E de onde é que isso vem? Isso vem das nossas experiências, né? Vem dos nossos sinais, vem da nossa postura, vem do jeito como a gente se relaciona, e a gente vai emitindo esses sinais o tempo todo e as pessoas vão comprando esses sinais. E sabe o poder disso? O poder disso é brutal. O poder disso é o poder de abrir portas, de nesse exato momento que estão falando de você, das pessoas estarem assim desejosas de lhe convidar para um podcast, de lhe convidar para uma palestra, de lhe convidar para ser sócio de um empreendimento, de quererem investir no seu negócio, de quererem lhe dar uma promoção. Se você é empregado, talvez nesse momento estejam pensando em como lhe convidar para lhe roubar daquilo, porque essa palavra tem um poder de multiplicação, de reverberar coisas positivas no mercado, de funcionar como um imã positivo. Ou o contrário, essa palavra tem o poder de fechar portas, de calar os convites, né? De não deixar que essas coisas aconteçam e de funcionar como uma grande barreira para a sua vida. Então, eu lhe convido a refletir, que isso é muito importante, sobre essa palavra que lhe acompanha a sua vida inteira e que vai lhe acompanhar até o final dos seus dias. E pensar que nesse momento, nesse exato momento, tem alguém falando de você e está usando esse adjetivo para lhe descrever. E isso tem um poder fantástico quando a gente consegue combinar isso com as nossas vidas. E eu acho que o grande espelho para a gente pensar é que, para a gente refletir sobre essa palavra, é que sua vida está fluindo bem, os convites estão vindo legais, se os feedbacks são maravilhosos, se as pessoas dizem que apreciam muito estar com você, se os convites acontecem para você o tempo todo, certamente essa é uma palavra positiva. Agora, se a sua vida está trancada, se você tecnicamente acredita que tem bagagem, que tem conhecimento, mas as coisas não acontecem como você gostaria, se as coisas estão trancadas, se as coisas não andam, né, se não reverbera essa coisa positiva lá fora, pense muito sobre isso. Tem muitas formas de você se avaliar, de você pensar, de você refletir sobre esses impactos e os reflexos sobre você. Porque talvez a coisa mais triste que possa acontecer com as pessoas é a gente passar lutando com a vida, a gente passar a vida inteira administrando atrito e não se dá por conta que certamente tem uma palavra negativa que está causando esse ruído lá fora, que está causando muitas vezes uma dissonância nas nossas vidas. A gente acredita que é uma coisa, mas a gente está sendo percebido de uma forma totalmente diferente lá fora. Então eu digo para as pessoas, se a vida está com algum problema, está travada e não está prosperando, preste muita atenção nos seus sinais, preste muita atenção no feedback das pessoas,
Preste muita atenção naquilo que eles dizem, mesmo que de brincadeira, mesmo que os amigos falem, né? Às vezes nos momentos de tensão as pessoas falam, porque ali tem algum indício disso ser negativo. E aí a gente pode fazer, a gente não tem controle total sobre o que as pessoas pensam da gente, mas a gente tem controle dos nossos sinais. E essa palavra é fruto dos nossos rastros, é fruto dos nossos impactos, é fruto das nossas experiências e, acima de tudo, fruto do como a gente faz as coisas. Pense muito nisso, eu espero que tenha feito sentido para você. Me deixe o seu comentário aqui e eu lhe espero no próximo episódio. Um forte abraço e até lá!